pessoal, beleza? Hoje a gente vai estudar o teorema de Stevens na hidrostática, né? Então, esse teorema de Stevens, ele relaciona a variação de pressões atmosféricas e dos líquidos. Como assim? Vamos lá, eu tenho um recipiente com água, né? Coloco água, um recipiente aberto, e coloco um ponto A, né? E um ponto B. Então, esse ponto A está a uma altura HA, e esse ponto B está a uma altura HB, beleza? Então, o que diz esse princípio, né, esse teorema de Stevens? Como o recipiente está aberto, aqui tem uma pressão atmosférica, beleza? Como assim? É porque como o recipiente está aberto, eu vou ter ali uma pressão atmosférica. Então, é o seguinte. Então, essa pressão, por exemplo, no ponto A, é igual à pressão ó, que está exercendo aqui no líquido. Tudo que está acima do ponto A, justamente é a pressão atmosférica, pressão ATM, mais a pressão do líquido, que é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura do ponto A. E para o ponto B, a pressão do ponto B é igual à pressão atmosférica, pressão ATM, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura do ponto B. Então, o que diz esse teorema de Stevens? Ele diz que se eu pegar aqui a diferença das pressões aqui, ó, essa diferença aqui do ponto A até o ponto B, como é que vai ficar? Ó, se eu subtrair aqui a pressão de A do ponto B, como é que fica? Ó, olha bem, ó, pressão de A menos a pressão de B igual a pressão ATM menos a pressão ATM, podemos cancelar, né? Então vai ficar a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura A menos a densidade, né, do líquido vezes a gravidade vezes HB no ponto B. Então, delta é o PA, que é a pressão no ponto A, menos a pressão no ponto B. Isso aqui não é uma diferença de pressão? Ó, o que é comum aqui, ó, é a densidade do líquido vezes a gravidade, né? Ó, densidade do líquido vezes a gravidade, colocando em evidência. Então, fica HA menos HB, beleza? Então, a diferença de pressão é justamente a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o ΔH. Ou seja, o que diz esse princípio de Stevens? E diz que a diferença de pressão, né, por exemplo, ΔP, entre dois pontos, por exemplo, o ponto A e o ponto B, entre dois pontos de um fluido em equilíbrio, é diretamente proporcional à diferença de profundidade entre eles. Ou seja, quanto maior, quanto mais profundo um corpo, um ponto estiver dentro de um líquido em equilíbrio, maior vai ser a diferença de pressão, beleza? Ou seja, quanto mais funda a pessoa for dentro de um líquido, mais será ali maior a pressão, beleza? Então, o princípio de Stevens vai falar sobre essa diferença de pressão, beleza? Então, ó, quanto maior for a diferença de pressão, maior será essa diferença ali, né, da altura. Então, o que diz esse teorema de Stevens é isso, né? Que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio é diretamente proporcional à diferença de profundidade, beleza? Então, grave bem essa relação. Teorema de Stevens. Basicamente isso. Então, vamos lá. Ó, agora a gente vai olhar um caso bastante importante, né? Muito cobrado nos vestibulares. É o princípio dos vasos comunicantes, né? Casos de vasos comunicantes. Então, vamos lá. Ó, vasos comunicantes. O que a gente pode entender sobre vasos comunicantes? Os vasos comunicantes são tubos, né? Ou de formatos diferentes, né? Ó, pode ver, ó, vários formatos diferentes. Isso é vaso comunicante, beleza? Então, vamos lá. Ó, por exemplo, aqui um recipiente. Vamos supor que eu coloque líquido aqui, né? Então, ali vai encher e vai se distribuir ali de maneira igual, né? Beleza. Aqui eu coloco um líquido. Coloco um líquido. O que vai acontecer? Ó, como os pontos estão em mesmos pontos, ó, ponto A, mesma altura, né? Do que o ponto 2, do que o ponto 3, o ponto 4. Ou seja, pontos na mesma profundidade, ó, mesmo nível, tem pressões iguais. Ou seja, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, é igual à pressão no ponto 3, que é igual à pressão no ponto 4. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, como aqui, ó, a diferença de altura entre eles é zero, né? Ou seja, estão no mesmo nível. Ou seja, a diferença de pressão também é zero. Tranquilo? Então vamos lá. Por exemplo, agora se eu pegar aqui
1,6, por exemplo. 1,6. Aqui eu pegar 1,7. Bem aqui eu pegar 1,8. E bem aqui eu pegar 1,9. As pressões são iguais no 1,6, 7, 8, 9? Vamos ver. Ó, como eles estão em mesma altura, mesmo nível, ou seja, a pressão no ponto 6 é igual à pressão no ponto 7, que é igual à pressão no ponto 8, que é igual à pressão no ponto 9. Beleza? São iguais. Tranquilo? Então vamos lá. É só pegar a interface dos líquidos e traçar uma linha, né? Por exemplo, aqui, ó. É só traçar uma linha. Pegar as interfaces e traçar ali mais linha. Tu vai ver que está na mesma altura. E agora, a gente deve pegar as interfaces sempre, né, para ver se está no mesmo nível. Por exemplo, esse outro exemplo aqui de vaso comunicante, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, tem uma mistura de água com óleo, por exemplo. Aqui é óleo, e aqui é água. Beleza. O óleo não vai conseguir misturar com a água, né? Com a água. Então o que eu vou fazer? Vou pegar as interfaces na separação do óleo com a água, por exemplo, nesse ponto. Ponto B, ponto A. Vou traçar uma linha. Beleza? Bem na separação, ó, do óleo com a água, bem na interface. Aí eu traço essa linha, beleza? Então, eu posso dizer que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Tranquilo? Porque pertence o óleo e a água, esse ponto aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Se eu pegar um ponto C, por exemplo, um ponto C, bem aqui, um ponto C e um ponto D. As pressões no ponto C e o ponto D são iguais ou diferentes? Não são iguais, ó. Ó, não são iguais. Não são iguais. Não pode ser. Por quê? Não estão na mesma água. Aqui é a água, esse ponto. Aqui é o óleo. Tem que ser a mesma separação da água com óleo, como aqui embaixo. Não tem como. Se eu pegar aqui um ponto E e pegar aqui um ponto F, eles podem estar no mesmo nível. Mas, como aqui é aqui é a água e aqui é o óleo, né? São líquidos diferentes, não tem como ser a mesma pressão. Ou seja, a pressão no ponto E e a do ponto F o que vai acontecer? Elas são iguais ou diferentes? Pressão no ponto F. Não tem como ser igual, né? Pressão no ponto F. Elas são o quê? Diferente. Não é verdade. Não é verdade. Agora, se eu pegar bem aqui, um ponto G, se eu pegar um ponto G e um ponto F, eles estão no mesmo nível. Agora sim, a pressão no ponto G é igual à pressão no ponto G e H. É igual à pressão, são iguais nesse ponto aqui. A pressão no ponto G é igual à pressão no ponto H. Por quê? Porque bem aqui, ó, pertence, ó, ao óleo, mas também pertence a esse outro líquido aqui. Tranquilo? Porque aqui, ó, esse ponto H, ele pertence tanto ao óleo como esse outro líquido aqui, beleza? Aqui são iguais. Tranquilo, mestre? Então, vamos lá. Aqui, ó, é com misturas com líquidos diferentes. Tranquilo? É só pegar a interface de separação dos líquidos. Então, esses pontos precisam estar no mesmo nível, né? No mesmo nível. E ali tem que ser os líquidos tem que ser iguais, né? Ali. Bem na separação. Então, vamos lá. Bem aqui, como a pressão no ponto A, é igual, ó, aqui, ó, como a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, tá? Quem é a pressão no ponto A? É a pressão ATM mais a densidade do líquido, é a densidade do líquido vezes G vezes a altura do A, que é igual. Quem é a pressão no ponto B? É a pressão ATM mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura de B. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quem que vai ser? Ó, como tem pressão ATM dos dois lados, eu posso simplificar, né? Então pressão ATM com pressão ATM vai embora, sobra a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura A, que é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura de B. Beleza? Então aqui eu posso cancelar a gravidade. Então vai restar, né, que a densidade do líquido vezes a altura A é igual a densidade do líquido vezes HB. Então, ó, chega nessa relação,
muito importante, né? Tipo, às vezes tem questões que, por meio dela, sai muito fácil. Beleza, galera? Então aqui a gente chegou nessa relação da densidade, né, em função aqui da altura. Beleza? Então, eu espero ter ajudado, né, nessa parte de teorema de Steven. É um assunto muito cobrado nos vestibulares. Tranquilo? Então é isso, galera. Espero ter ajudado. Beleza? Até a próxima.